Galera, o último vídeo que eu postei foi retirado do ar por conta da Band, que deu um strike no canal por violação de direito autoral. Ah, você quer me calar? Dessa forma, eu estou repostando o vídeo só com a parte da crítica relacionada aos balanços de distribuição de renda da Petrobras e não vai ter o react da entrevista do Reinaldo Azevedo com o Lula, porque só pode fazer o react se for para falar bem, né? Como o canal Meteoro, por exemplo, fez um react babando o ovo do Reinaldo Azevedo e do Lula e tudo, né? Aí tudo bem, eles permitem. Como eu fiz um react criticando, levei um strike e o vídeo caiu fora do ar. Então, eu vou fazer outro react, dessa vez do canal Alan dos Panos, onde ele faz uma história da trajetória do Tio Rei, nessa mudança de opinião dele. Por conta disso, o vídeo que eu tinha postado anteriormente, ele vai ao ar só a parte inicial e sem o react, que vocês vão acompanhar a partir de agora. Mas antes de começar propriamente o react, eu quero colocar todo mundo na mesma página. Então vamos dar uma analisada nesses balanços de lucro da Petrobras para a gente ver exatamente qual o cenário que está se traçando, né? Se a gente for ver em 2020, a Petrobras teve um lucro de 7 bilhões de reais. De 2020 para 2021, esse lucro foi de 106 bilhões de reais, ou seja, de um ano para o outro, a Petrobras conseguiu ampliar seu lucro em 15 vezes. E para 2022, esse dado aqui está desatualizado. Essa aqui era uma parcial. O fechamento do balanço de lucro da Petrobras foi de 188 bilhões de reais, ou seja, a Petrobras se tornou a empresa mais lucrativa do mundo. Se a gente for fazer um comparativo, a Tesla, do bilionário Elon Musk, teve um lucro de 12 bilhões de dólares. Isso convertido para real, daria mais ou menos 65 bilhões de reais. Ou seja, a Petrobras conseguiu ter mais do que 2 vezes o lucro da Tesla, por exemplo, né? Mas o que aconteceu de 2020 para 2021 para a gente aumentar 15 vezes esse lucro? Será que a gente consumiu 15 vezes mais gasolina de um ano para o outro? Ou será então que foi a margem de lucro da Petrobras que aumentou? E na entrevista do Lula que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele desce o pau no acionista minoritário. Mas eu quero lembrar para vocês, quem será que colocou essa raposa dentro do galinheiro? Se a gente for lembrar, em 2010, quem iniciou o processo de capitalização da Petrobras, colocando as ações para vender na Bolsa de Nova York, foi o próprio Lula, não é? Hoje em dia, é esse interesse que está em jogo. Porque dessa distribuição de dividendos, o governo brasileiro detém 36% dessa distribuição de dividendos. E se a gente for ver, o capital internacional, os investidores não brasileiros, detêm quase 46% dessa distribuição de dividendos. Lembrando que quem abriu esse capital foi o próprio Lula, né? Se de um lado Getúlio Vargas deu um tiro no seu próprio coração para impedir que o capital internacional ficasse com a Petrobras, o Lula foi lá e vendeu. Agora está reclamando do acionista minoritário. Em 2 anos, o capital internacional cresceu numa margem de 6% em relação ao capital nacional. Ou seja, os gringos continuam ampliando essa margem de domínio desse dividendo aqui no Brasil. E aí, de fato, o PPI é um escárnio, não deveria existir, mas por que se criou isso? Se a gente for ver, de 2014 até 2016, a Petrobras ela teve um prejuízo bilionário, 20 bilhões por ano, 13 bilhões, 35, isso aqui foi na época do governo Dilma. Então foi por uma irresponsabilidade lá, o congelamento do preço dos combustíveis, uma presidente que estava impopular, que se infringiu esse prejuízo à Petrobras durante esse período. Então a PPI virou dogma, atualmente hegemônica por conta disso, né? O Temer colocou PPI em 2017 e a gente vê que a empresa começou a ter lucro. O problema é que esse lucro chegou a casas exorbitantes agora. A gente está em quase 200 bilhões em cima da dona de casa que consome gás, em cima do motorista de aplicativo, em cima do caminhoneiro que precisa de diesel. Então, todo esse lucro absurdo que está sendo aqui está sendo em cima da população, porque a Petrobras joga um lucro quase 3 vezes superior ao custo dela.